Agora eu tenho a honra de receber aqui na bancada do J Mais ABC, nesta noite, o prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, do PT. Prefeito, boa noite, obrigado por comparecer à bancada. Boa noite, Joaquim, boa noite, telespectadores. É um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. Ótimo, a gente já falou bastante da Veracruz ontem, com transmissão ao vivo de lá, mas tem mais detalhes. O senhor comentava comigo que o filho do Mazzaropi estava lá ontem à noite. O senhor também ficou bastante emocionado, né? Porque é uma conquista, não diria que só para a cidade, não. Isso é uma conquista para o Brasil resgatar a Veracruz, né? Com certeza, Joaquim. Em 2008, quando saí candidato, eu visitei vários estúdios, experiências, discutimos com muita gente e a ideia de resgatar o Veracruz, a cidade cinematográfica, aquele sonho da década, final dos anos 40, 1949 foi quando foi fundada, ficou operando por 5 anos e pouquinho, 6 anos quase, ficou décadas fora e a marca poderosa persistiu no tempo. E tinha um sonho da cidade, as famílias tradicionais, discutia comigo lá em 2008, continuou discutindo, quando vai, vamos conseguir, não vamos conseguir. Ontem nós tivemos o filho do Mazzaropi, não sei se o telespectador sabe, mas o Mazzaropi teve 5 filhos, todos adotivos. 4 já faleceram, o caçula, que nos últimos 4 filmes fez o papel de menininho, de filho, ele teve lá ontem e disse, eu vim conferir esse sonho, muito emocionado, e disse que em 78, às vezes eles iam para Santos com o Mazzaropi, ele pedia para passar lá, e um dia estava fechado, ele pediu para o vigia abrir, enfim, chorava de emoção e tal. E o maestro Júlio Medalha também falou, prefeito, eu vim ver para testemunhar essa vitória, essa realidade que na verdade é fantástico, não só para São Bernardo, mas para o Brasil, faz parte da história do cinema brasileiro. E a lógica de pensar, na verdade, Joaquim, uma indústria, um processo, uma cadeia produtiva do cinema nacional, da radiodifusão, enfim, porque não é simplesmente a retomada dos estúdios para a construção do cinema. A possibilidade de rodar novos filmes aqui, a possibilidade de produzir novos talentos, conforme já foi citado na abertura desta matéria, assim como as escolas de formação, não somente de atores, mas de produtores, do conjunto das atividades que cerca essa cadeia produtiva imensa da radiodifusão e do cinema brasileiro. De forma que eu estou muito feliz, sim. E hoje, saindo daqui, eu vou lá para o Estúdio Veracruz, porque hoje vai ser transmitido, vai ser lá reproduzido, passar o filme Pé de Cabra. O filme Pé de Cabra é do cineasta Milton Santos. Milton Santos, da Vila São Pedro, de São Bernardo do Campo, enfim. Né, cineastas aí, os produtores estão muito felizes. E eu daqui a pouco estarei lá no Veracruz para partilhar dessa felicidade. Maravilha, eu quero cumprimentá-lo porque eu falei ontem aqui ao vivo e repito, quando o secretário Neto, ao atender a nossa repórter Ana Flávia, falou, o Joaquim acompanha essa história há muito tempo, ele foi muito feliz porque eu acompanho mesmo. E desde 1981, quando eu vim trabalhar na imprensa da região, eu acompanho isso. Eu tive a oportunidade, e aí eu quero cumprimentá-lo por isso. Porque em 81, 82, eu levei o Zé Celso Martinez Corrêa do Teatro Oficina para conversar com o então prefeito Tito Costa sobre essa possibilidade. Eles não conseguiram fazer isso. Outros prefeitos depois tentaram, anunciaram, fizeram viagens aí para Los Angeles, para Hollywood, e não conseguiram. Passearam bastante. O senhor finalmente resgata algo que traz à tona a alma. O prefeito Dr. Maurício Soares chegou a fazer um convênio com o governador Mário Covas, fez um comodato com a Secretaria de Cultura, TV Cultura, enfim, chegaram a iniciar um processo de construção de um anfiteatro. Com a morte do governador Mário Covas, o projeto parou e ficou parado esse tempo todo. E agora nós, graças a Deus, conseguimos dar aí um norte para esse processo. Tenho certeza que será um sucesso. Deus irá abençoar essa verdadeira obra. Sem dúvida nenhuma. Agora, é um grande presente no mês de aniversário. Daqui a pouquinho, dia 20 de agosto, São Bernardo comemora mais um aniversário, 462 anos. 462, quase um ano a mais do que cidade de São Paulo. Sabe que eu nunca vou esquecer a data do aniversário de São Bernardo, que é a data do meu aniversário. Parabéns. Então não tem como Meus esquecer. cumprimentos. É verdade. Agora, tem uma série de obras acontecendo na cidade. A gente viu uma matéria da Ana Flávia agora há pouco aí. Felizmente, o trânsito tranquilo num horário desse, que é um horário de rush, o pessoal voltando para casa.
mas com a cidade cheia de intervenções. A gente passa ali na Faria Lima, vê a intervenção, passa mais para frente, vê a intervenção no próprio Paço. O senhor não tem medo de que a população comece a reclamar muito disso, porque a obra é necessária, mas é aquela velha frase, desculpe, estamos trabalhando, desculpe o transtorno e tal. É muita obra ao mesmo tempo, prefeito? Graças a Deus, eu acho que nós temos muito que agradecer. Eu peço para a população compreender de fato as repercussões de obras. Eu costumo dizer que quem já reformou um apartamento, uma casa, morando dentro, sabe o transtorno de uma obra na cidade, que é a nossa casa. A cidade é a casa de todos, enfim. E as obras, de fato, dá repercussão, dá incômodo, enfim. Mas é aquele incômodo prazeroso, sabe, Joaquim? Porque pensar quem teve já um carro carregado pelas enchentes do centro da cidade, quem já ficou ilhado no centro ou algum outro local da cidade, os moradores ali do Vivaldi, Orlandina, enfim, da Bacia do Ruge Ramos, sabe que todas as chuvas, qualquer ameaça de chuva era um desespero, porque era o anunciado da possibilidade de a água estar adentrando a sua casa. E hoje, lá no Vivaldi, nós já resolvemos essa equação, as obras estão em fase de conclusão. Essas chuvas que houveram, bastante inclusive, que costumeiramente dava enchente, não deu esse ano, enfim. E no centro, eu com muita tranquilidade digo que assim concluídas as obras, nós estaremos eliminando as enchentes. Um parêntese, um ser humano não pode dizer assim, nunca mais haverá inundação, alagamento em determinada área, não é porque isso só Deus. O que dá para afirmar é o seguinte, concluídas as obras, está previsto para concluir em dezembro do ano que vem, as obras do centro, as chuvas da magnitude que tem acontecido nos últimos 100 anos, com as obras, não causará novas inundações no centro da cidade. A não ser que chova mais do que tem chovido na média dos últimos 100 anos. É disso que se trata e, portanto, a população reconhece isso. Assim como as obras de intervenção do viário. Você pega ali o corredor leste-oeste, muita gente vem comentar, nossa, como está indo rápido a obra do viaduto que está transpondo a Robert Kennedy. Um viaduto de 4 que nós vamos fazer, na verdade, 3 novos e um alargamento na Teresa Delta em cima da rodovia Anchieta, enfim. São um conjunto de intervenções que vem transformando a nossa cidade, Joaquim. É impressionante o reconhecimento da população, eu agradeço a população da nossa cidade que tem manifestado isso, seja por e-mail, seja pelas redes sociais, seja na abordagem, quando eu visito, quando me encontro no supermercado, na padaria, enfim, na rua. Enfim, eu agradeço muito de coração esse apoio, esse reconhecimento. Até porque, eu costumo dizer, ninguém faz nada sozinho, ou sozinho pode muito pouco. E a expressão, para mim, ela é real e verdadeira na medida em que não depende do prefeito, evidentemente, depende do governo, secretários que trabalham bastante, mas depende também do povo, até porque se o povo não tivesse me feito prefeito, eu não poderia estar junto com o povo fazendo. E num processo participativo muito importante na nossa cidade, que eu tenho muito orgulho. Legal. Eu ouvi várias pessoas comentarem, tal, aquela obra do Paço não acaba mais, porque é uma obra, é uma intervenção gigantesca. Mas confesso que eu vi uma foto aérea nesta semana na internet, já com a parte do fundo já meio que acomodada ali. A foto me impressionou. Aquela também tem prazo para terminar até dezembro? Joaquim, se você quiser ir logo lá visitar, está convidado. Nós podemos descer lá para dar uma observada. Na verdade, a dimensão, para o telespectador saber, a dimensão de uma profundidade como se fosse um prédio de 7 andares. Um prédio de 7 andares na dimensão de 2 campos de futebol. Ou seja, é o dobro do piscinão do Pacaembu, São Paulo. Enfim. Mas ali daquele local está saindo 19 mil caminhões de terras e pedras, enfim. Mas o complexo da obra é o piscinão e as galerias para o Corre dos Meninos, galeria para o outro lado, que vai até ali em torno da travessa da Prestes Maia, enfim. A soma da galeria mais piscinão dá 45 mil caminhões de terra a ser removido do conjunto da obra. É uma coisa de louco. Uma obra de 350 milhões de reais. É uma obra que, para resolver um problema secular da nossa cidade, né, por décadas e décadas a fio, desde o século passado, quem mora na cidade sabe, quem mora há 50 anos na cidade sabe, quem mora há 40 anos na cidade sabe, quem mora há 30, quem mora há 20, enfim.
sabe que sempre, todos os anos, a gente convive com as enchentes ali. Quanto que essas enchentes trouxe de prejuízo para a cidade, do ponto de vista econômico, prejuízo para pessoas. Quem teve o seu carro alagado, arrastado, enfim, o transtorno que sempre causou e que Deus vai nos ajudar aí, concluída a obra, em dezembro do ano que vem, conjunto da obra, nós teremos resolvido. O piscinão, a hora que concluir o processo, ele vai ser tamponado, vai ter uma laje e depois vai ser reconstituída a praça cívica ali, né, para que de novo a população possa frequentar, andar, enfim. O lago, né, vai ser feito, o espelho d'água vai ser reconstituído, no futuro vai ter uma concha acústica ali para ser uma praça cívica de forma permanente, e do outro lado vai ser feito, está previsto, cooperação urbana, fazer um estacionamento vertical, que é também para resolver de vez o problema do estacionamento do passo. Maravilha. Essa semana eu estava passando pela Jurubatuba e vi um ônibus com aquele bus door atrás, então dá para a gente afirmar que agora água no sofá é só se tiver guerra de pistola da molecada mesmo na sala, é isso? Nós estamos brincando com isso para chamar a atenção. O problema de enchente é muito grave. Eu fico me perguntando, Joaquim, e peço para você, telespectador, refletir comigo. Anualmente a gente vê notícias, o quilômetro 13 da Anchieta é interditado por transbordamento Ribeirão dos Couros. Rodovia Anchieta, responsabilidade do Estado. Lá na Anhanguera, lá próximo à cidade de Cajamar, anualmente também a Anhanguera para por transbordamento. Quanto que isso causa de prejuízo para a economia do Estado de São Paulo? É uma obra muito cara, né? É um preço proibitivo, depende do olhar que você tem. Se somar o prejuízo da economia paulista dos últimos 20 anos, será que já não teria pago a obra? Então, essa a reflexão que eu fiz quando resolvi encarar o projeto Drenar para o centro da cidade, para Vivaldi, para o Demarque, para o Jordanópolis, enfim, para acabar com o transtorno de pessoas todos os anos do problema das enchentes que tem causado para a nossa cidade e para nossas famílias. De forma que eu tenho muita felicidade de estar conduzindo um processo desse. O Tarcísio, nosso secretário de Serviço Urbano, que é quem dirige diretamente, a secretaria dele é responsável pelas obras, tem feito isso de forma com maestria. Eu sou muito grato à competência, à capacidade do Tarcísio em estar trabalhando esse processo, obras importantes, gigantescas, entre outras tantas tarefas que ele dirige. Mas esse projeto é um projeto que seguramente vai transformar a qualidade de vida da nossa cidade, entre outras, como mobilidade, por exemplo, são obras que vêm transformando, nós estamos mudando o patamar da nossa cidade com essas intervenções. Tudo isso pensando em você, telespectador, na sua família, nas suas crianças, nos nossos netos. Eu tenho 2 netinhos já, graças a Deus. É para eles que nós fazemos esse conjunto de intervenção, esse conjunto de esforço que nós estamos fazendo na cidade. Legal. Se a gente fosse ficar falando desse assunto, teria tema para ficar uns 3 dias aqui conversando. Com certeza. Facilmente. Agora eu queria falar um pouquinho de esportes. O senhor fez uma revolução na área de esportes, construiu um centro de treinamento de nível internacional, preparado para a Olimpíada do ano que vem. Tem havido provas maravilhosas. Tem promovido provas de rua, que a TV Mais tem transmitido aqui, a meia maratona de São Bernardo. Tem sido um sucesso essa área de esporte, hein, prefeito? Com certeza, Joaquim. Nós temos uma situação, eu quero cumprimentar os nossos atletas de maneira geral. Você sabe que nossa cidade tinha sido campeã dos Jogos Abertos, dos Jogos Regionais, em 1973, e nunca mais. Eu costumo brincar com outra imagem de São Bernardo, que é o viaduto ali do quilômetro 22, né, do Café Filho. Ali em 1973 também foi feito um viaduto ali, uma armação em cima da Anchieta, só que não ligava nada para lugar nenhum. E eu falava, esta é a imagem da nossa cidade, uma cidade parada, sem vida, sem vibração. E nós vamos transformar isso. Graças a Deus, nós terminamos o viaduto depois de 36 anos parado ali, aquela armação. Muita gente falava, tem que derrubar isso aí, coisa feia. E eu ficava incomodado da vez que passava ali. E junto, talvez represente um pouco tudo que nós estamos fazendo. Terminar o viaduto e olhar para o esporte, que uma única vez campeão dos Jogos Regionais e Jogos Abertos, durante os 6 meses e meio de nosso governo, de meu governo, nós fomos 4 vezes campeão dos Jogos Regionais e 2 vezes dos Jogos
abertos. Quem sabe esse ano podemos aí desbancar São José dos Campos, ou Piracicaba, Santos, enfim, e sagrar campeão dos Jogos Abertos também. Espero que Deus nos ajude. Por falar nisso, Joaquim, hoje eu recebi a visita dos nossos atletas pan-americanos da nossa cidade que participaram da seleção brasileira e lá representaram as cores de São Bernardo, do ABC e do Brasil. O Caio de Souza, que teve medalha de prata por equipe, medalha de bronze individual no salto na ginástica artística, é um belo atleta, o Caio, quero cumprimentar o Caio e todos os nossos atletas que participaram. A Celinha, que foi ouro no handebol, que fez falta aqui nos Jogos Abertos, porque nós ganhamos medalha de prata, Santo André medalha de ouro, cumprimento a equipe de Santo André, que lá em São Bernardo nos derrotou, faz meus cumprimentos. A goleira do handebol de Santo André pegou tudo, eu cumprimentei ela no final, eu entreguei a medalha a ela e disse, parabéns menina, você foi responsável dessa vitória aqui nos Jogos Regionais. A nossa atleta do tênis de mesa, a Ling, que é treinada pelo Goiama. O Goiama aposentou, mas virou nosso treinador. Fantástico atleta esse Goiama, um esportista de primeira categoria. Segundo Carreira, ele tem um defeito, é palmeirense daqueles roxos, sabe? E é verde até na ponta do dedão do pé. Dizem que quando ele ia disputar, ele tinha um fetiche, ele botava cuecas do Palmeiras, mandou fazer cueca com o brasão do Palmeiras, para levar para os jogos. É uma porque coisa ele trabalhou muito tempo com o pai dele na horta e só mexia com coisa verde ali, aí ficou palmeirense. Mas o Goiama hoje é treinador da Ling, uma menina fantástica, 21 anos, e ela trouxe para nós também a medalha de prata no tênis de mesa. E a Cacá, a Karina Martins, que ficou em 4º lugar na seleção de basquete, entre tantos atletas que os representaram. E as nossas praças esportivas, Joaquim, eu lá em 2009 recebi uma sucata danada, seja nos equipamentos de esporte, de cultura, educação, de saúde, enfim, graças a Deus nós estamos fazendo uma grande transformação. E no esporte, o retrato das conquistas, eu acho que se explica. O estádio de atletismo é um senhor estádio, nós estamos para inaugurar o centro de treinamento da seleção de handebol, nós temos a quadra de ginástica artística também, muito importante. Vamos agora fazer o centro de treinamento para canoagem, enfim. Nós estamos à disposição dos nossos atletas e tenho certeza que esses atletas que têm medalha de ouro, medalha de prata, é exemplo para as nossas crianças a ser seguidas, é para ser seguidos. Nós, para você ter uma ideia, nós temos 6.800 meninos e meninas fazendo escolinha de futebol em parceria com o São Bernardo Futebol Clube, do deputado Luiz Fernando, que preside o nosso Tigre, enfim. Mas a soma de todas as modalidades dá 26 mil meninos e meninas fazendo alguma atividade, seja de esporte ou de cultura, no contraturno, aliás, no turno complementar da escola, de forma que essas crianças estão se desenvolvendo, acho que esses equipamentos e as Olimpíadas, e eu tenho certeza que será um sucesso, vai fazer com que São Bernardo e a nossa região, enfim, as nossas cidades, o Brasil, se torne aí uma grande potência. Quero lembrar que as Olimpíadas, daqui 364 ou 63 agora dias... Já é 373, né? É isso, né? Começa as Olimpíadas no Brasil, no Rio de Janeiro, mas as nossas cidades participarão. Aliás, a tocha vai passar em 532 cidades brasileiras, sendo 82 cidades, elas vão pernoitar. E aqui no ABC vai passar por Santo André, por São Caetano e vai dormir em São Bernardo. Eu quero desde já, vamos se preparando, porque nós vamos fazer uma bela festa para recepcionar aqui e enaltecer o Brasil em sediar as Olimpíadas esse ano. É um momento imperdível, né? Porque quando vai se imaginar uma possibilidade de ter uma outra Olimpíada? Então, ver a tocha passando pela cidade com pessoas da população carregando, né? Porque vai ter uma escolha sobre isso, vai ser fantástico isso. Prefeito, quando eu disse que a gente não faz nada sozinho, eu preciso registrar que esses equipamentos, essas obras todas, eu tenho que partilhar com 2 lideranças muito importantes. Posso até falar com 3. Com o presidente Lula, com a presidenta Dilma e com o governador Geraldo Alckmin. No caso do Piscinão, tem 50 milhões, do que o governador se comprometeu comigo, 25 milhões esse ano, 25 milhões no ano que vem, que eu quero de coração agradecer, de público agradecer ao presidente Lula lá atrás, à presidenta Dilma e ao governador por essas
essas parcerias que a gente tem feito pela cidade. Legal. Já que o senhor citou o presidente Lula e a presidente Dilma, que daqui a pouco deve estar no ar, aí. Hoje tem programa do Partido dos Trabalhadores, rede nacional, tal, não sei o quê, vão falar. Eu já assisti o programa antecipadamente, tem muita informação importante. Eu acho que o pessoal tem que assistir desarmado daquela questão já, porque tem gente que já assiste para ser contra ou ser a favor. Não pode nem ser contra nem a favor de que. Assiste primeiro, ouve os argumentos que são importantes. Deus não deu os dois ouvidos e uma boca, vamos ouvir, né? Com serenidade, o mais importante, né? Eu sempre ouvi, mais importante do que falar é ouvir. Primeiro a gente ouve. É aí que a gente aprende. Mas quando o senhor fala dessas obras, e é muito volume de dinheiro envolvido, e a gente, inevitavelmente, a gente vive um momento complicado da economia. A presidente Dilma fala isso nesse pronunciamento de hoje, que ela fala, vivemos um momento de travessia, né? O senhor tem sentido essa dificuldade de chegar a recursos, em que pese esse momento, o senhor acredita e mantém a fé de que vai ser possível concluir tudo isso, em que pese esse momento? Veja, Joaquim, o que nós temos que ter serenidade e compreender o seguinte, o Brasil é grande, é maior que a crise. É maior que os problemas que nós estamos enfrentando. E nós já passamos por outros períodos de crise, crises mais graves que essa. Esse dia conversando com o Dom Pedro, o novo bispo daqui da região. Que, aliás, é uma simpatia, né? Fantástico, é uma figura excepcional e tenho certeza que ele vai se dar muito bem aqui. Espero que ele fique muito tempo por aqui. Mas o Dom Nelson também ficou um bom tempo, um grande amigo Dom Nelson, meu abraço. Enfim, mas eu falava para o Dom Pedro, nós temos desemprego. O desemprego está na ordem da taxa no ABC na ordem de 13%. Nós já tivemos aqui, quando Lula assumiu, era 25,9% de desemprego no ABC. Enfim, nós tivemos uma situação mais difícil e não estava tão estruturado. Hoje o Bolsa Família, hoje os programas sociais das prefeituras, enfim, tem uma outra situação completamente diferente. Nós temos uma taxa razoavelmente de grande desemprego, mas a gente ainda não sente aquele desespero que a gente tinha na década de 90, que no início da década, passando ali o início no final do último século, início desse século, enfim. Mas a situação é complicada e preocupante. Preocupante, mas como você disse que a presidente não vai pronunciar hoje, que é travessia, eu também acredito. E crises foram feitas para serem vencidas. Tenho certeza que nós venceremos. Este ano é um ano dificílimo, mas eu brinco com as pessoas, só que tem uma boa notícia esse ano, Joaquim, sabe qual é? Metade do ano já passou. Opa. Então vamos para a segunda fase. Já foram 7 meses, né? Exatamente, falta 5, vamos passar por ele e vamos esperar o ano que vem, espero que seja um ano melhor para a economia e para todos nós. E temos certeza que nós sobreviveremos. Depois ele fala assim, no passado, o passado era muito pior. Eu me lembro do depoimento da minha mãe, dizendo de racionamento de comida, que precisava uma fila danada para comprar 1 quilo de sal, enfim. Eu ia para a escola descalço, eu andava 7 quilômetros para ir para a escola no interior, quando era criança, enfim. Era uma situação dramática. Você tem saudosismo de coisas boas, também aconteceram, mas a situação econômica, a situação social do país era completamente outra. O Brasil hoje é outro, respeitado lá fora, enfim. Passamos por uma crise, passará e chegaremos em dias melhores, com certeza, assim como a nossa cidade vem construindo a cada dia uma situação muito mais agradável e uma cidade melhor de se viver a cada dia. Ótimo. O nosso presidente aqui da TV Mais, Carlos Carreira, está querendo saber da chegada do metrô ao ABC. Como é que está esse processo? Então, a linha 18 do metrô, você sabe que nós debatemos, eu debati isso em 2008, eu fui até ironizado pelo meu adversário, que disse que metrô era obra do Estado, como é que eu estava me metendo a discutir isso, que eu não sabia quanto que custava o quilômetro do metrô. E eu disse que, de fato, não era uma preocupação que eu tinha, de saber quanto custava o quilômetro do metrô, mas era discutir o direito do ABC em reivindicar a possibilidade da chegada de um processo de integração de modalidade de transporte com a cidade de São Paulo. Nós temos muita gente indo e vindo trabalhar, gente de São Paulo vem trabalhar aqui no ABC, daqui do ABC que trabalha em São Paulo, enfim. E hoje o governo do Estado na época, o governador Serra e o secretário dele disse, o prefeito Marinho, no início do meu mandato. Aliás, não tinha nem assumido ainda, em novembro de 2008, antes de assumir. Ele disse, olha, se você fizer o projeto, nós fazemos a obra, porque nós não temos dinheiro para o projeto. E, na verdade, foi uma tentativa, eu interpretei como uma tentativa de dizer um não sem dizer não. Luiz, não vai conseguir fazer o projeto, está resolvido. Eu contratei o projeto, fui lá, a Prefeitura de São Bernardo bancou, fui lá, está aqui o projeto. Quando eu entreguei, ele disse assim, mas é preciso
ajudar a gente a arrumar recursos para fazer a obra, sozinho o Estado não vai conseguir. Você conversa com a presidenta Dilma, fomos conversar com a presidenta Dilma, quase meio bilhão, 492 milhões, eu acho, se eu não me engano, de OGU, 1 bilhão 900 e pouco de financiamento. E agora, qual a situação? A situação é que o Estado tem que fazer a desapropriação e o Estado, mas eu não tenho dinheiro para desapropriação. Então, está tramitando no Tesouro Nacional, um empréstimo internacional para o Estado poder fazer desapropriação, na verdade disso se trata. Então, eu aproveito para falar para o ministro Joaquim Levy, acelera o processo de análise dos projetos para o governador poder fazer as apropriações, para poder iniciar a obra. Aproveita e acelera os meus projetos também que estão tramitando lá de tomada de novos investimentos, que nós queremos novos projetos, anunciar novos projetos para a cidade de São Bernardo do Campo. É uma cidade que vibra investimento, vibra transformação, e é isso que nós estamos construindo na nossa cidade. Maravilha. Prefeito, mais uma vez, eu repito, a gente teria assuntos para falar mais tempo, mas o senhor vai voltar mais vezes? Com certeza, com certeza. Nós até não é a primeira nem a última, espero voltar muitas vezes aqui, se Deus quiser. Com certeza. E parabéns já adiantado para São Bernardo do Campo, né, dia 20 de agosto. A gente vai estar comemorando juntos, eu fazendo meu aniversário, São Bernardo fazendo o aniversário dele. Muito bem. E parabéns por esse trabalho. Até uma próxima, prefeito. Valeu, Joaquim. Até mais. Abraço aos telespectadores.